Oi pessoas, meu acabadinho, meu doentinho preferido. Estamos de volta hoje para falar do sistema neuroendócrino. Vamos falar de dois sistemas, sistema nervoso e o sistema endócrino, e ver a correlação entre esses dois sistemas. Vamos a mais um Clinical Case. Vamos ao caso clínico de hoje, saber qual é a historinha, qual é a novelinha de hoje e vamos ver se ela combina com você. Quem sabe é o que você está passando. Vamos ao nosso caso clínico. Homem, 27 anos de idade, procura atendimento médico com queixa de intensa cefaleia associada com a perda parcial da visão bilateral. Exames de imagens revelam massa tumoral em topografia celular, cela túrcica ou cela túrcica, medido 3 centímetros de diâmetro, compatível com macroadenoma hipofisário, não afetando lobos cerebrais adjacentes. Exame físico ainda revelou extremidades de face e membros com aumento de tamanho grosseiro. Foi programada a retirada cirúrgica do tumor e enviado para biópsia. Perguntas: onde fica localizada a glândula hipófise citada no caso? Qual a relação da hipófise com a área cerebral? Quais são os lobos cerebrais e as fossas cranianas? Qual o provável motivo da cefaleia intensa e a perda da visão? E o resultado do exame físico. Realizada a cirurgia para a biópsia, qual seria a via de acesso? Muito bem, estamos aí falando de um tumor na área intracraniana, afetando a hipófise. Neste caso, vamos estudar tanto a parte do sistema nervoso, os lobos cerebrais, as áreas cerebrais, também como a parte endócrina relacionada à glândula chamada hipófise. Então vamos ver lá a nossa primeira questão. Onde fica localizada a glândula hipófise, citada no caso? Bom, então na imagem, como a gente observa aqui, a glândula hipófise é uma glândula endócrina localizada na cavidade craniana, bem na região inferior da área encefálica. Então tá aqui o encéfalo, na área inferior ao encéfalo eu tenho a chamada glândula hipófise. A glândula hipófise, ela tem aí aproximadamente meio grama em relação ao seu peso, e ela tem aí o tamanho de 1,2 centímetro, né, 12 milímetros, e isso faz com que a hora que eu observo no exame, né, o macroadenoma, a hipófise, apresentando aí 3 centímetros, né, um pouco maior. Quando eu observo a região intracraniana, o osso onde está localizado a glândula hipófise é um osso conhecido como esfenoide. E muitas vezes essa área chamada fossa hipofisária, a gente consegue visualizar no exame de imagem exatamente seu contorno. E quando a hipófise está aumentada, possivelmente essa área não será possível de ser visualizada. A hipófise localizada numa região bem importante, né, próximo ao sistema nervoso central, próximo à região encefálica. Na segunda questão, ele pergunta a relação da hipófise com a área cerebral. Então vamos olhar qual é essa relação. Então nesta imagem aqui, a gente observa a área cerebral, né, ou a região do chamado telencéfalo, a região mais central conhecida como diencéfalo, que é onde a gente vai encontrar a região dos tálamos, né? E abaixo aí da região do diencéfalo, inferiormente, eu tenho a hipófise. A hipófise, ela acaba tendo uma relação, uma proximidade, tanto com o lobo frontal, que é essa parte anterior, como o lobo temporal, que está na região lateral. Então ela faz aí contato. Por isso que no caso clínico ele fala que não teve comprometimento dos lobos adjacentes, né, os lobos que estão ao redor da hipófise. A hipófise, quando a gente visualiza ela mais profundamente, né, a gente vai visualizar duas regiões da hipófise. A parte anterior, conhecida como adenohipófise, essa área é produtora de vários hormônios, inclusive o hormônio do crescimento, né, o somatotrófico, também conhecido como GH. E a parte posterior da hipófise é a chamada neurohipófise. A neurohipófise, ela não produz hormônio, ela vai, na verdade, armazenar hormônios que estão sendo produzidos na região do hipotálamo ou já na região cerebral. Por isso que a gente faz a relação da hipófise com a área cerebral. Então, uma parte da hipófise é exatamente uma área de armazenamento de hormônios e não de produção, né? Por isso que é conhecida como neurohipófise, né? O lobo posterior aí também
armazenando e secretando hormônios importantes. Muito bem, olha aí, sabemos então a importância da hipófise pela quantidade de hormônios que ela vai produzir. Um tumor na hipófise pode alterar a produção dos hormônios, tanto para uma alta produção de algum hormônio como uma baixa produção de outro hormônio. Então por isso que ali, no caso, ele fala do exame físico, a presença de regiões, né, de extremidade ou face de tamanhos aumentados, talvez relacionados a algum hormônio. Então quando a gente observa nesta imagem aqui, né, a abertura do crânio, então eu vejo o hemisfério cerebral esquerdo, a região do diencéfalo, né, o corpo caloso, né, os ventrículos, né, o terceiro ventrículo, o ventrículo lateral, e logo aqui abaixo a hipófise localizada no osso esfenoide, né, que é esse que está em cor azul. Então a hipófise é uma glândula bem pequenininha localizada aí na fossa craniana. Na terceira questão, a pergunta é: quais são os lobos cerebrais e as fossas cranianas? Então vamos observar na imagem que a região encefálica ela é dividida em dois hemisférios, direito e esquerdo. Então o que representa do lado direito representa do lado esquerdo. Então a maioria dos lobos recebem um nome igual ao osso aonde ele tem aí proximidade. Então eu tenho o lobo frontal representando aí a região anterior, o lobo parietal representando a parte superior, o lobo occipital representando a parte posterior e o lobo temporal representando a parte lateral. Acontece que, além desses 4 lobos, quando eu faço um afastamento do lobo temporal, eu observo mais um lobo na região posterior, ao lobo temporal, que é o chamado lobo da ínsula. Então, o cérebro, a região cerebral, ela é dividida em lobos, igual outros órgãos que a gente viu, e neste caso são 5 lobos, 4 de nomes iguais à parte óssea e um que está posteriormente ao lobo temporal. Ah, professor, e as fossas cranianas? Aqui eu tenho uma imagem com um corte transversal, aonde eu estou vendo a região intracraniana, obviamente sem a presença da região do encéfalo. Então aqui eu deixei grifado 3 regiões distintas que são as chamadas fossas cranianas. Na região anterior eu tenho a chamada fossa anterior, na parte posterior eu tenho a fossa posterior com grande representação pelo maior forame craniano, que é o forame magno, e na região central, na região média, eu tenho a fossa média, que parece aqui, né, o desenho do morcego, e boa parte dela representada pelo osso esfenoide. A região da chamada fossa hipofisária ou cela túrcica, ela está localizada exatamente na fossa média do crânio. Então nessa outra imagem eu observo a fossa anterior, a hipófise bem na região da fossa média e lá atrás a fossa posterior. Na quarta questão, pergunta lá: qual o provável motivo da cefaleia intensa e a perda da visão? Garotinho, olha só, nem sempre quando a gente tem uma perda funcional numa área, significa um problema nesta área. Pode ser que uma outra estrutura próxima esteja aumentando de tamanho e este processo de aumento de volume, né, da hipertrofia, pode comprimir áreas ao redor e isso pode causar a perda funcional. Então, quando a gente observa aqui na imagem, eu vejo lá a região conhecida como cela túrcica, né, ou cela turca, alguns chamando de fossa hipofisária. Então aqui é o osso esfenoide, e eu reparo que a região aqui, né, nessa outra imagem, eu vejo aqui toda a parte da hipófise separadinha, né, a neurohipófise e a adenohipófise. E se eu for um pouquinho para cima, quem eu vou encontrar? O chamado nervo óptico, ou até mesmo esta região aqui, ó, que é conhecida como quiasma óptico. O quiasma
que está bem próximo da hipófise, ele vai originar o nervo óptico esquerdo e direito. Se a hipófise aumentar de tamanho, ela pode comprimir o quiasma óptico como os nervos ópticos direito e esquerdo, e por isso relacionado à perda da visão. A cefaleia intensa, eu também tenho que pensar que se a hipófise aumentar de tamanho, ela pode comprimir as artérias que estão aqui ao redor. Inclusive, carótida interna, cerebral médias, artérias comunicantes, artérias importantes da área cerebral. E a diminuição da oxigenação e até mesmo o aumento da hipófise pode causar essa cefaleia intensa. Então, a hipófise está aumentando, isso causa uma pressão dentro da região e, obviamente, essas compressões que vão ocorrer em áreas adjacentes são os prováveis motivos da dor, da cefaleia intensa. Olha pra mim, pessoal. Você que tá com dor de cabeça agora, não vai achar que você tá com um tumor na hipófise. Calma. A cefaleia é comum em um monte de situação. Estamos colocando aqui associação. É a cefaleia e também a perda de visão. Por isso a gente associa ao caso descrito, que é o macroadenoma hipofisário, tumor na hipófise. Uma das situações a gente pergunta o resultado dos exames físicos. E nesses resultados ele fala extremidade de face, membros com aumento de tamanho grosseiro. Então, não só região de face, com aumento de tamanho, ou até mesmo comparativo da parte de membros, ou até mesmo associado a uma situação genética conhecida como gigantismo, todos podem estar associados ao hormônio somatotrófico produzido pela adenohipófise, que é o chamado GH. E isso faz com que haja o descontrole de crescimento em algumas regiões, principalmente aí a região de face e membros. A quinta questão pergunta: realizada a cirurgia para biópsia, qual seria a via de acesso? Aí você me pergunta: professor, eu quero saber da anatomia da doença. A gente tem que pensar, quando existe a possibilidade da ressecção cirúrgica de um tumor, principalmente a gente pensar no tumor benigno, existem as chamadas vias de acesso, que são vias que eu tenho acessibilidade ao órgão ou à estrutura. Como a hipófise está localizada na região inferior da parte encefálica, eu não tenho como acessar essa área com facilidade. Porém, como a gente vai ver na imagem, pela região nasal, eu consigo ter acesso, então aqui um catéterzinho entrando na área nasal, eu tenho acesso ao chamado seio esfenoidal. O seio esfenoidal é uma cavidade, aqui na região, o seio esfenoidal, uma cavidade. E o acesso eu posso dar pela região nasal, perfurando a região do seio esfenoidal, e eu vou ter contato direto com a região da sela túrcica, o dorso da sela túrcica. A cirurgia, a via de acesso é a chamada transesfenoidal, que é um acesso nasal, um acesso via nasal. Terminamos mais um caso clínico, a parte neurológica ou sistema nervoso, e vimos também um pouquinho da parte endócrina. Só um pouquinho, só um pouquinho. Dá pra gente pensar num monte de coisa, anatomia, patologia, fisiologia, tudo ao mesmo tempo. É assim que tem que ser. Não acabou. Temos mais sistemas para ver, mais informações. Te aguardo na próxima. Não fica doido, não. Não é pra desistir, pessoas. Beijo, até mais.